porque senão, se vocês deixarem passar a dúvida, chega lá no fim, daí começa a ficar tudo muito confuso. Então, é melhor assim, não entendeu, fala, Cláudia, não entendi, explica de novo. Tá, não entendi, explica de novo. Eu tento explicar de outra forma e tal, até que a gente consiga, certo? Então, por favor, qualquer dúvida, parem, abre o microfone e interrompam para eu tentar explicar, tá bom? Eu vou postar depois os slides lá no AVA, tá? Eu vou gravar essa aula, eu não gosto muito de gravar aula, não, porque às vezes a pessoa tem a sensação, tipo assim, a aula vai ficar gravada, então eu não preciso assistir, e eu vejo a gravação. O problema é que, se você tiver dúvida, assistindo a gravação não vai adiantar nada. Então, eu prefiro que vocês assistam a aula e vão tirando as dúvidas durante a aula. Eu acho que funciona melhor. Vocês já estão acordados mesmo, né? Pega um cafezinho aí e preste atenção, tá bom? Deixa eu pôr aqui para gravar. Tá. Então, está gravando, certo? Eu vou compartilhar minha tela para a gente poder começar a aula, certo? Porque agora acho que já está quase todo mundo. Faltam só alguns poucos que talvez não venham. Bom, vamos lá. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Sim. Então, vamos começar. Então, assim, isso aí vocês já viram um pouco lá na segunda fase sobre o metabolismo da glicose e tal, mas eu vou rever algumas coisas que são importantes. Então, assim, o pâncreas é a maior glândula que nós temos no organismo. Glândula formada, assim, porque o tecido gorduroso, ele é considerado um tecido glandular também, mas ele está espalhado em todo o corpo. Então, um órgão formado seria o pâncreas. Embora ele não tenha função só endócrina, ele tem função exócrina também, mas é a maior glândula que a gente tem no nosso organismo. E o pâncreas, ele tem várias, produção de vários tipos de hormônio, não é só insulina e glucagon, e esses hormônios, eles agem em várias partes do metabolismo e da fisiologia, e é isso que a gente vai falar hoje. Então, o pâncreas são basicamente dois órgãos funcionais, o pâncreas exógeno, que é uma das principais glândulas digestivas no nosso corpo, né, que faz a parte de processamento dos alimentos digeridos, e a gente tem o pâncreas endógeno, que é o que a gente vai estudar hoje, que além de produzir insulina e glucagon, ele também produz a somatostatina, produz o polipeptídeo pancreático e produz outras enzimas numa quantidade menor que a gente vai falar no curso da aula, tá? Esses hormônios aqui produzidos, eles têm uma função básica de quê? De controlar a velocidade de absorção dos alimentos, e esse controle da velocidade de absorção dos alimentos impede que os nutrientes sejam absorvidos muito rapidamente, e com isso a gente tenha um gasto desses alimentos, desses nutrientes muito rápido, e ao mesmo tempo impede que eles fiquem muito tempo ali no tubo digestivo, e com isso diminua essa absorção e a gente perca, até que haja a perda desses nutrientes. Além disso, esses hormônios, eles controlam como é que vai funcionar o armazenamento desses nutrientes e também a liberação para utilização deles, e controlam o metabolismo. Então, esses hormônios são fundamentais para que a gente viva, certo? Só lembrando um pouquinho da anatomia do pâncreas, então, o pâncreas é esse órgão que está aqui. Ele tem a cabeça, o corpo e a cauda. A cabeça está numa relação íntima com o arco duodenal. Isso aqui vai ser importante quando vocês estudarem no módulo 18, câncer de pâncreas. O corpo do pâncreas, aqui nessa parte aqui que tem esse corte, na verdade a gente tem o estômago aqui. Então, o corpo do pâncreas tem um contato com o estômago, né?
Aqui, esse cortezinho aqui é o intestino, a parte transversa do colo intestinal. Então, a gente vê que o pâncreas também teria um contato com a parte do transverso, e a cauda do pâncreas tem um contato com essa parte do intestino, do colo transverso, e ao mesmo tempo com o baço. Isso é importante entender por causa dos tumores, do câncer de pâncreas, aonde que você vai ter comprometimento, que é diferente se um câncer, se um tumor está na cabeça do pâncreas, no corpo do pâncreas ou na cauda do pâncreas, tá? Bom, mas o mais importante para a gente hoje é como é que está funcionando a parte endógena. Então, para entender a parte endógena, a gente tem que entender a histologia. Então, a parte endógena ela está relacionada com as ilhotas de Langerhans. Essas ilhotas elas têm vários tipos de célula. Então, dentro das ilhotas de Langerhans, você tem as células alfa, que produzem glucagon, as células beta, que produzem insulina e amilina, as células D, que produzem somatostatina, as células F, ou células PP, que produzem o polipeptídeo pancreático, as células Z, que produzem grelina, as células D1, que produzem o peptídeo vasoativo intestinal, VIP, e as células enterocromafins, que produzem serotonina, mutilina e algumas outras coisas. Então, a gente vê que o pâncreas é muito mais do que glucagon e insulina. Tudo isso aqui é produzido por essas ilhotas. Então, se vocês olharem um corte histológico, uma lâmina do pâncreas, vocês vão ver que a grande maioria do tecido pancreático é feita pelas células do pâncreas exócrino. Porém, essas ilhas aqui, por isso que se chamam ilhotas de Langerhans, essas ilhas aqui são responsáveis por esse controle da liberação de vários hormônios, certo? Então, embora a gente tenha muito mais pâncreas exócrino, essas ilhazinhas aqui espalhadas pelo pâncreas são as produtoras dos hormônios. Estou aqui tendo uma imagem, né, das ilhotas, mostrando a distribuição das células beta-pancreáticas e das células alfa-pancreáticas. Essa parte de introdução é só para vocês começarem a situar o que a gente está falando. Então, a gente vai começar a falar agora dos hormônios propriamente ditos. Então, a gente vai começar com a insulina. Então, a insulina é um hormônio que tem 51 aminoácidos em 2 cadeias polipeptídicas. Ela foi isolada, foi descoberta em 1922, quer dizer, já se estudou muito sobre a insulina. E a importância básica da insulina é o quê? Bom, toda vez que vocês assistem uma aula, se a aula é muito interessante, vocês gostaram muito, conseguiram prestar atenção, vocês conseguem absorver em torno de 10 a 12% do que está sendo falado. Então, na aula que eu estou dando hoje, se estiver sendo ok, vocês vão gravar, não precisar ler de novo, em torno de 10%. Então, tem uma coisa que eu quero que vocês gravem, uma coisa que é muito, muito importante, porque daí, se vocês gravarem isso, tudo vai ficando mais simples. A insulina é um hormônio poupador. A função da insulina básica é poupar. Então, se ela é um hormônio poupador, ela é um hormônio anabólico, então a função dela é poupar, ela vai pegar carboidrato e transformar esse carboidrato em glicogênio, porque o glicogênio é uma forma de poupar glicose, carboidrato. Ela vai pegar as gorduras, ácidos graxos livres e tal, e vai transformar em tecido adiposo, para que haja um armazenamento dessa gordura. E ela vai pegar os carboidratos e transformar em gordura, que depois vão ser transformadas em tecido adiposo. Porque, basicamente, a função da insulina não é gastar, é poupar. Então, a função dela é poupar, não é gastar a glicose, é poupar a glicose. Vocês vão entender isso ao longo da aula. Além disso, a insulina tem função de formar proteínas. E as proteínas nada mais são do que um armazenamento de aminoácidos, que tem funções específicas. Então, isso tem que estar na cabeça de vocês. Insulina é um hormônio poupador, tá? Bom, então, é um hormônio anabólico.
Como é que é sintetizada, então? Então, a insulina, ela é sintetizada basicamente no pâncreas, e essa síntese ela é coordenada pelos níveis de glicose circulante, principalmente, e de alguns aminoácidos e algumas proteínas. Então, vamos ver como é que isso funciona. Lá na célula pancreática, na célula beta, no núcleo da célula beta, a gente tem o RNA mensageiro, que é ativado, a gente vai explicar como é que isso funciona. Esse RNA mensageiro vai estimular que o retículo endoplasmático rugoso, vocês vão ver que agora essas estruturas que vocês ouviram muito falar lá no cursinho, retículo endoplasmático rugoso, aparelho de Golgi, lisossoma, que a gente pensava, meu Deus, para que saber isso? Agora vocês vão começar a entender que é importante. Então, assim, no retículo endoplasmático rugoso, vai ter a síntese da pré-proinsulina. Essa pré-proinsulina vai sofrer dentro do retículo endoplasmático rugoso a ação de algumas enzimas e vai ser transformada em proinsulina. Essa proinsulina vai ser encapsulada em algumas vesículas de transferência e vai para o aparelho de Golgi. E no aparelho de Golgi, ela vai ficar armazenada em alguns grânulos, esses grânulos de pré-insulina vão ficar dentro de umas vesículas que são revestidas por clatrina. E daí, quando a gente precisa de insulina no sangue, é dentro desses grãos a insulina, que na verdade é proinsulina, vai ser quebrada e vai liberar a insulina e o peptídeo C, quer dizer, a proinsulina é uma molécula em que a insulina e o peptídeo C estão ligados, então aqui você vai ter essa quebra desse proinsulina formando a insulina, liberando a insulina e o peptídeo C, e essa insulina e o peptídeo C vão ser liberados para o sangue, tá? Então, lembrando que você tem a produção a partir de um estímulo nuclear, mas essa produção dessa proinsulina e da insulina fica em grânulos, em vesículas, no aparelho de Golgi, esperando a hora que ela é necessária para ser liberada. Bom, e como é que isso vai acontecer o quê? A insulina, na corrente sanguínea, ela, na hora que ela é liberada, a gente vai falar um pouco mais disso depois. Na hora que ela cai na corrente sanguínea, ela não precisa de um hormônio transportador, de uma proteína transportadora, então ela circula livre. E por circular livre, ela tem uma meia-vida muito rápida. Ela fica só em torno de 6 minutos no sangue. E ela é depurada em 10 a 15 minutos. Essa informação aqui é importante porque, para vocês entenderem, porque quando você quer saber exatamente quanto de insulina você tem no sangue, isso vocês vão falar, quando vocês falarem dos tumores pancreáticos, que se chama insulinoma, que é o tumor produtor de insulina, vocês vão ver que muitas vezes a gente dosa o peptídeo C, porque o peptídeo C fica circulando mais tempo no sangue. E a insulina é muito rapidinho. E como a insulina muitas vezes é liberada em picos, dependendo de a hora que você pegar, ela pode estar baixa e na verdade está normal, ou está alta e na verdade está normal, porque você tem uma depuração muito rápida. E daí, no pâncreas, a gente tem 2 tipos de liberação dessa insulina. A gente tem a liberação basal e tem a liberação estimulada. Essa liberação estimulada tem 2 fases, a fase inicial e a fase tardia. Deixa eu ver aqui. Então, o que acontece? Se a gente tiver um gráfico aqui. Todo mundo está produzindo níveis de glicemia em torno de 80, uma liberação basal de insulina. Então, se aqui a gente tem um gráfico, aqui tem a insulina sendo liberada, aqui a gente tem nesse gráfico a quantidade de insulina, tá? E aqui o tempo. Conforme você aumenta o nível de glicose do sangue,
você tem o quê? Um aumento da liberação de insulina, que é liberada a partir daquelas vesículas que a gente tem lá. Desculpa. Bom, então, aumenta a glicose, vai aumentando a quantidade de insulina. Essa quantidade de insulina que a gente tem aqui, inicialmente, se você consome glicose, você libera a insulina que está armazenada. Só que tem uma hora que aquilo que ficou ali no Golgi, no aparelho de Golgi, vai ser gasto. Então, mesmo com glicose, essa quantidade de insulina vai baixar um pouquinho. E daí vai depender da contínua produção de insulina estimulada pela glicose que está entrando, para você continuar liberando. Então, a fase inicial da liberação estimulada de glicose é feita por aqueles grânulos, lá que eu tinha falado aqui atrás, de insulina, que estão armazenados no aparelho de Golgi, esperando quando são necessários. Mas na hora que esses grânulos acabam esse depósito, você precisa o quê? De produzir mais insulina para ser liberada, que é a fase tardia. E tem uma hora que o pâncreas entra em exaustão, mesmo produzindo bastante insulina, tem uma hora que ele não consegue produzir mais. Então, mesmo com glicose, ele diminui a liberação de insulina para o sangue. Como é que isso funciona? Essa fase inicial é bem rápida. Essa fase aqui de liberação a partir da produção dura em torno de 4 horas. E se você está consumindo glicose sem parar, mesmo com um nível de glicose alta, você começa a ter uma diminuição da liberação de insulina, porque o pâncreas cansa de produzir, ele entra em exaustão. Então, se você ficar comendo sem parar, você vai, na hora que você come o primeiro pedaço de bolo de chocolate, libera a insulina que estava armazenada ali nos grânulos, no aparelho de Golgi. Você gasta aquilo, você continuou comendo, daí começa a produzir insulina, e vai ser uma quantidade menor, mais mantida. E se você continuou comendo, daqui a pouco entra em exaustão e diminui isso aqui. Daí, depois de um tempo, acaba essa exaustão, começa se você continuar comendo. Tá, mas a gente não faz isso. Onde que a gente vê isso? Por exemplo, um paciente que está tomando soro glicosado no sangue continuamente. Se esse controle, a quantidade de glicose, for além do que ele precisa, ele vai ter essa diminuição na produção de insulina dele. Então, é a fase inicial e a fase tardia. Certo até aí? Sim, prof. Tá. Então, vamos lá. Mas como é que a insulina é liberada, é produzida e liberada na célula beta? Então, isso aqui é um esquema, vocês vão ter isso muito mais bonitinho, desenhado nos livros, mas é um esquema para a gente dar essa aula online para vocês entenderem melhor. Isso aqui é a glicose, tá? Então, isso aqui é um desenhozinho de glicose aqui. Deixa eu escrever com o mouse, tá? Então, na hora que vocês, vão dizer, vocês acordaram hoje de manhã em jejum, sem comer nada, e foram lá e comeram um pedaço de pão, ou comeram um bolo, ou era alguma coisa que tem a glicose. A glicose cai na corrente sanguínea e, por difusão passiva, GLUT2, na célula beta-pancreata, então, difusão passiva. Essa glicose entra através da facilitação do GLUT2. A glicose, para entrar na célula pancreática, ela não precisa só do GLUT2, ela consegue fazer um transporte passivo pela membrana. Mas o GLUT2 otimiza esse transporte. Então, você tem uma glicose que entra através do GLUT2, vai sofrer a ação de várias enzimas aqui, até que se transforme dentro da célula beta-pancreática em piruvato, e isso vai chegar lá na mitocôndria. Lembrando, na mitocôndria a gente tem o quê? Onde acontece o ciclo de Krebs. Então, na hora que entra aqui essa glicose transformada na mitocôndria, vai haver liberação de ATP. Na hora que há a liberação de ATP, essa ATP ela tem duas funções básicas. Ela vai
estimular via MP cíclico que o núcleo da célula pancreática comece, através do RNA mensageiro, produzir insulina. Então, a entrada de glicose vai fazer com que haja liberação de ATP, e esse ATP, via MP cíclico, começa a produzir estímulo de produção de insulina. O ATP vai a MP cíclico, RNA mensageiro, retículo endoplasmático rugoso, parede Golgi e tal, e daí essa insulina produzida vai ficar armazenada, isso aqui representa o aparelho de Golgi, vai ficar armazenada nesses glândulas aqui, perto desses microtúbulos, mas dentro da célula beta. E, ao mesmo tempo, esse ATP vai vir aqui e vai fechar esses canais, que são canais ou receptores de sulfonilureia. Essa palavrinha sulfonilureia vocês têm que gravar, que depois vocês vão usar para entender tratamento. Na hora que fecha, que inibe esses receptores de sulfonilureia, o que vai acontecer? O potássio que estava dentro da célula não consegue mais sair. Se ele não consegue sair, você tem o quê? Uma despolarização. No momento que você despolariza a célula, o que acontece? Cálcio entra. No momento que o cálcio entra para dentro da célula beta, ele vai vir aqui nesses microtúbulos do aparelho de Golgi, vai fazer com que esses microtúbulos se contraiam, e no momento que esses microtúbulos se contraem, essas partículas de insulina vão sair para a luz e vão cair na corrente sanguínea. Então, eu vou falar de novo. Glicose entrou na célula por difusão passiva facilitada pelo GLUT2, vai sofrer ação de várias enzimas, glicose 6-fosfato e tal, vai virar piruvato, entrar na mitocôndria, produzir ATP. Esse ATP tem dois caminhos: estimular o núcleo da célula, que estimula o retículo endoplasmático rugoso a produzir insulina, e essa insulina fica armazenada nessas vesículas no aparelho de Golgi, paradinho lá dentro, e, ao mesmo tempo, ela fecha os canais de potássio, inibindo esse receptor de sulfonilureia, vai ter despolarização, com isso o cálcio entra, entrando o cálcio faz contração de microtúbulos e libera a insulina aqui. Entendido até aí? Sim. 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 Tá. Eu só vou ver lá, porque eu acho que deu um barulhinho, alguém está querendo entrar. Só um minutinho aqui. Espera aí. Laís atrasada. Tive que parar a aula para você entrar. Despertador não tocou? Pois é, daí atrapalha a minha aula aqui. Vou voltando, tá? Entra a glicose, mitocôndria, libera ATP, fechou canais sulfonilureia, o potássio não sai, despolariza, entra cálcio, libera insulina. Facinho isso. Então, esse é o maior mecanismo de estímulo, tanto para a produção de insulina, como para a liberação de insulina na célula beta. Então, é a glicose do sangue entrando aqui. Então, quanto mais glicose a gente tem no sangue, maior produção de ATP, maior despolarização, entrada de cálcio e liberação, e maior produção aqui. Aqui está explicado aquele negócio da fase inicial e fase rápida e fase lenta da liberação de insulina. Bom, o que mais a gente tem? Se fica entrando glicose sem parar, isso aqui que está armazenado é liberado, abaixo os níveis que estavam na reserva, mas continua produzindo, por isso que faz aquela diminuição, mas continua liberando insulina. O que a gente tem aqui? A gente tem que outras coisas também auxiliam isso. Então, quais são essas outras coisas?
Aqui a gente tem o quê? Acetilcolina. Gente, que feio que ficou. Quando a acetilcolina se liga no receptor de acetilcolina da célula beta, ele vai fazer com que entre cálcio também aqui. Então, na presença de acetilcolina, você vai fazer com que entre cálcio dentro da célula beta. E isso vai fazer com que haja contração desses microtúbulos. E, ao mesmo tempo, a acetilcolina, além de estimular essa entrada de cálcio, ela vai fazer com que o cálcio que tem em outras estruturas das células, por exemplo, no lisossomo, também seja liberado para cá, para o citoplasma da célula. Ao mesmo tempo, a gente tem que uma substância que chama, que é um hormônio GLP-1 e o GLP-2 se liguem no receptor de GLP-1 e GLP-2 da célula beta pancreática. E quando esse GLP-1 e GLP-2 se ligam na célula pancreática, eles vão estimular o AMP cíclico, e daí você vai ter um estímulo à produção de insulina. E, ao mesmo tempo, a gente tem outros receptores aqui, que são receptores de noradrenalina e adrenalina, que vão fazer o quê? Que vão inibir esse AMP cíclico e vão inibir essa liberação de insulina. Então, a gente tem, resumindo o que eu falei até agora, glicose entra na célula, vai liberar ATP, essa ATP vai fechar os canais de sulfonilureia, com isso, potássio não sai, despolariza, cálcio entra, entrou o cálcio, contração de microtúbulos, libera insulina para a corrente sanguínea, vai funcionar a insulina lá. Ao mesmo tempo, o ATP estimula o núcleo a voltar a produzir insulina. Por quê? Porque está gastando as reservas que estavam aqui no aparelho de Golgi. Junto com isso, a acetilcolina, se liga nessa célula, vai estimular a entrada de cálcio, vai fazer a liberação de cálcio de outras organelas aqui, para que haja liberação dessa insulina. GLP-1, quando se liga aqui, vai estimular a MP ciclo para produzir mais insulina. E a noradrenalina, a adrenalina vai inibir esse ciclo aqui, tá? Não preciso perguntar agora do GLP-1, que eu vou falar dele lá na frente, mas lembrem que ele faz o quê? Ele estimula a produção de AMP cíclico, então ele estimula a produção de insulina e não liberação, produção. Posso seguir? Alguém ficou com alguma dúvida disso? Professora, eu fiquei com dúvida na parte da acetilcolina. Tá. A gente tem receptor de acetilcolina na membrana da célula beta. Quando a acetilcolina se liga no receptor de acetilcolina da membrana da célula beta, ele estimula que o cálcio entre na célula também, ele abre os canais de cálcio. Então, entra cálcio para dentro da célula. No momento que entra cálcio, vai fazer o quê? Esse cálcio vai fazer com que haja contração dos microtúbulos e saia insulina. Ao mesmo tempo, a acetilcolina faz com que o cálcio que tem nas outras organelas, tipo lisossoma, da célula, também seja liberado para o citoplasma para agir aqui na contração dos microtúbulos do aparelho de Golgi. Entendeu? Sim, obrigada. Mais alguma coisa? Eu fiquei com dúvida ali da noradrenalina e adrenalina. Qual é a parte que elas inibem? Essa parte da acetilcolina? Não. A noradrenalina e a adrenalina, elas se ligam em receptores de noradrenalina e adrenalina que tem aqui, e elas inibem o AMP cíclico. Se não tem AMP cíclico, não tem estímulo do RNA mensageiro para produzir insulina no retículo endoplasmático rugoso. Então, ela inibe a produção de insulina pelo núcleo da célula pancreática. Então, ela seria uma antiprodutora de insulina. Obrigada. Tá? Alguma dúvida? Bom, então isso aqui é a imagem que vocês vão ter agora nos livros. Daí vocês vão olhar isso aqui, que vocês olhavam e falavam assim, Jesus, não vai entender? E vocês agora falam, nossa, entendo tudo disso aí. Por quê? Glicosezinha entra via GLUT2, né?
otimizado por GLUT2. Essa glicose sofre ação de algumas enzimas, então, glicoquinase, daí forma a frutose 1,6-fosfato, depois se transforma em fosfenolpiruvato, transforma em piruvato. Importante para vocês saber que vem de glicose até piruvato. Quando vira piruvato, entra na mitocôndria, produz ATP. O ATP vai fazer duas coisas, vai fechar os canais de sulfonilureia aqui, e fechando o canal de sulfonilureia não sai potássio, não saindo potássio despolariza, essa despolarização vai fazer entrar cálcio, entra cálcio, vai estimular a secreção da insulina pelo complexo de Golgi, ali daqueles grânulos, e, ao mesmo tempo, essa ATP vai estimular, via GAD e outros sinais, a AMP cíclico, e com isso você tem o estímulo da síntese de insulina pelo núcleo retículo endoplasmático rugoso, armazenamento da parede de Golgi. Com isso, você vai ter mais insulina para ser secretada. Acetilcolina, em receptor de acetilcolina, que é receptor tipo M3, igual da bexiga lá, vai fazer com que haja entrada de cálcio, se entrou cálcio, estimula a secreção. GLP-1 vai se ligar no receptor de GLP-1 e vai estimular MP cíclico, vai estimular a síntese de insulina, então, e secreção. E as catecolaminas, noradrenalina e adrenalina, vão fazer com que nesse receptor alfa-2 aqui haja bloqueio do MP cíclico e com isso diminui a síntese de insulina. Aquilo tudo que eu tinha falado antes. Por que eu falei? Oi, pode falar. Só uma dúvida rapidinho. Como que como é que eu posso dizer? Só o fechamento dos canais de potássio que gera despolarização? Isso. Mas tem alguma coisa nesse processo? Como assim? Que coisa? É porque, não sei se eu consigo entender que a despolarização vem só desse fechamento, sabe? Não, mas é isso. É porque esses canais aqui, os canais que faz o potássio sair para fora da célula beta para o interstício ali, eles são ligados a esses receptores de sulfonilureia. Então, para esse canal estar aberto, esse receptor de sulfonilureia tem que estar ativado, certo? Isso na célula pancreática. O que acontece? Se você inibe isso aqui, esse canal de potássio vai fechar. Fechando esse canal de potássio, não vai sair potássio. Se não sai potássio, despolariza. Mecanismo de polarização e repolarização. Entra potássio, né? Repolarização. Não, quer dizer, sai potássio, repolariza. Não sai potássio, despolariza. Certo? Então, no momento que fecha esses canais, o potássio não sai. No momento que ele não sai, você vai ter uma despolarização. Se despolariza, precisa entrar carga positiva. Qual é a carga positiva que vai entrar, então? É o cálcio. Entendido? Tá, entendi. Obrigada. Tá. Bom, por que é importante isso aqui? Vocês viram aqui, ó. Ele é um receptor de sulfonilureia. Um dos tratamentos que vocês vão estudar para diabetes são as sulfonilureias. Então, o paciente toma sulfonilureia. A sulfonilureia vai se ligar aqui e vai bloquear isso aqui. Daí, bloqueando isso aqui, vai funcionar como se fosse um ATP. Vai ficar despolarizado, então vai o quê? Entrar muito cálcio e com isso vai ficar saindo insulina. Por isso que a sulfonilureia pode dar hipoglicemia. Porque se você dá sulfonilureia para um paciente, bloqueando isso aqui, né? Essa sulfonilureia vai vir aqui e fazer com que feche esse canal aqui de potássio, vai o quê? Ficar entrando muito cálcio, vai ficar liberando muito insulina, independente da quantidade de glicose que tem. Por isso que dá hipoglicemia. Entendido? Vou seguir, então. Então, a insulina saiu do pâncreas, foi para o sangue. Do sangue, ela começa a circular. Ela tem vários efeitos. Primeiro, tem o efeito parácrino. Então, relembrando para vocês o que é efeito parácrino, é o efeito do hormônio no próprio tecido que ele foi produzido. Então, antes de cair no sangue,
a insulina que é produzida ali na célula beta, ela vai ter uma ação na própria ilhota de Langerhans. Então, qual que é o efeito parácrino da insulina? Ela vai inibir a célula alfa. Então, se ela inibe a célula alfa, e a célula alfa é que produz glucagon, então ela inibe a secreção de glucagon. Então, um dos efeitos da insulina é parar a ação do glucagon. Por quê? Voltando, a insulina não é um hormônio poupador e o glucagon não gasta, então ela vai inibir o gastador da história, que é o glucagon. E quais são os efeitos endócrinos? Quer dizer, caiu na corrente sanguínea e agiu em outros locais. Ela tem ação para o metabolismo da glicose, porque ela tem ação em outras coisas, mas para o metabolismo da glicose, em 3 pontos: no fígado, no músculo e no tecido adiposo. Então, a gente vai ver a ação da insulina nesses 3 locais. Então, lembrando sempre, ela foi produzida no pâncreas a partir da entrada da glicose, certo? E ela é liberada por causa dessa entrada da glicose também. E daí ela vai para a corrente sanguínea e vai agir fígado, músculo e tecido adiposo. No músculo, então, o que a insulina faz no músculo? Quando a insulina chega no músculo, ela se liga ao seu receptor de insulina. O receptor de insulina é o mesmo em todos os tecidos, e é um receptor que tem 2 subunidades, tem uma subunidade alfa e tem uma subunidade beta. Quando a insulina não está ligada no seu receptor, quando não tem insulina no receptor, a subunidade alfa inibe a parte da subunidade beta. Essa subunidade beta, ela tem uma atividade de tirosinoquinase, certo? Então, se não tem insulina, a parte alfa, deixa eu acertar meu mouse aqui, a parte alfa está inibindo essa ação, essa atividade de tirosinoquinase da parte beta. Quando a insulina se liga, vou colocar meu negócio do mouse aqui. Quando a insulina se liga aqui, certo? Então, a bolinha de insulina entrou aqui e se ligou na parte alfa, essa parte alfa para de inibir essa parte beta, a subunidade beta. E essa subunidade beta começa a ter ação tirosinoquinase. Bom, por que isso é importante? Então, a gente tem o receptor de insulina aqui está representando a parte alfa, aqui está representando a parte beta do receptor. Isso aqui é insulina, isso aqui é glicose. A gente está falando de músculo, célula muscular. A glicose, para entrar no músculo, não tem transporte passivo. Ela precisa ser transportada por um transportador que chama GLUT4. Só que o GLUT4, ele não fica na membrana da célula do músculo, ele fica dentro do citoplasma. Então, para a glicose conseguir entrar aqui, esse GLUT4 tem que migrar até a membrana. Como é que isso acontece? Quando a insulina se liga na parte alfa, a parte beta começa a ter essa atividade de tirosinoquinase. Então, ela começa a fosforilar em substratos do receptor de insulina do tipo 1, substrato do receptor de insulina do tipo 2, substrato receptor de insulina do tipo 3, substrato receptor de insulina do tipo 4 e outras substâncias, tá? Essa fosforilização em substratos do receptor de insulina vai ativar PI3 quinase. Essa ativação da PI3 quinase vai ativar PKB e AKT, e essa ativação de PKB e AKT vai fazer com que essa molécula, esse GLUT4, migre até a membrana. E daí isso vai fazer com que a glicose consiga entrar na célula do músculo. Bom,
Sempre que o receptor de insulina se ligar nessa parte alfa, a alfa vai fazer com que haja essa fosforilação da parte beta, que vai ser fosforilado nesse substrato receptor de insulina e outras substâncias, que vão ativar PI3 quinase, PKB e AKT, vão fazer com que o GLUT4 vá lá para a membrana, e com isso haja a entrada da glicose, isso aqui no músculo, na célula do músculo. E aí? Então, insulina, produziu os receptores de substrato receptor de insulina, vão estimular via PI3 quinase, PKT, vai pegar com que o GLUT4 venha para cá, entrou a glicose aqui. Entrou a glicose. Vou lembrar para vocês de novo. A insulina é um hormônio poupador. Se ele é poupador, ele não quer que essa glicose seja usada. Ele quer poupar. Então, o que ele quer fazer com a glicose? Qual é uma das formas de se poupar a glicose? Formando glicogênio. Então, a insulina, na hora que se liga no seu receptor, além de fazer com que a glicose entre dentro da célula, esse PI3 quinase e o PKB vão fazer o quê? Um estímulo para a glicogênio sintetase. Então, se é glicogênio sintetase, é uma enzima que está sintetizando glicogênio. Então, estimula a glicogênio sintetase, com isso a glicose vai se transformar em glicogênio. Ao mesmo tempo, a PKB e a AKT vão inibir essa enzima aqui, que é glicogênio sintetase quinase. Se a quinase quebra, então é uma enzima que faz o quê? Que inibe a glicogênio sintetase. Então, se você inibe a glicogênio sintetase, você vai fazer com que ela não esteja funcionando, então a glicogênio sintetase vai funcionar melhor, e com isso você vai ter formação de glicogênio. Então, falando de novo, insulina liga na parte alfa, com isso a ação tirosinoquinase da parte beta, você produz esses substratos dos receptores de insulina, que vão, via PI3 quinase, estimular PKB e AKT, que vão fazer que o GLUT4 venha para a membrana e, com isso, entre glicose, e, ao mesmo tempo, vão estimular diretamente glicogênio sintetase. Então, essa glicose que entrou vai se transformar em glicogênio, e vão inibir a glicogênio sintetase quinase, que é o que quebra a glicogênio sintetase. Com isso, a glicogênio sintetase vai durar mais tempo, vai funcionar mais, e vai produzir mais glicogênio. Entendido até aí? Sim. Sim. Então, vamos lá. Vamos seguir, então. Então, além da insulina estimular a entrada de glicose, estimular a formação de glicogênio a partir da glicose, a insulina produz, além desse substrato receptor de insulina, ela produz uma substância que se chama serina e também estimula a produção do PTP1B. O que é a serina e o PTP1B? Eles inibem essa ligação da parte alfa com a beta e fazem com que a parte beta pare de ser fosforilada. Então, ela vai inibir isso. Daí vocês vão falar assim, tá, Cláudia, mas por que isso? Tá louco? Se a insulina está ali para que entre a glicose e forme glicogênio, por que ela vai produzir insulina que vai inibir isso tudo? Para que isso não fique acontecendo o tempo inteiro. Para que não fique entrando glicose sem parar e nem formando glicogênio sem parar. Então, ao mesmo tempo que essa parte beta é fosforilada em substrato receptor de insulina, que vão estimular a entrada e formação de glicose, ela libera uma quantidade de serina que vai fazer com que isso pare de funcionar para que isso seja autolimitado. Então, ao mesmo tempo que entra a glicose, produz glicogênio, há um mecanismo que isso pare para que isso não fique acontecendo sem parar. Isso existe para quê? Nem que para que não haja excesso de entrada de glicose, então a entrada de glicose vai depender da quantidade de insulina, e a quantidade de insulina depende o quê? Da quantidade de glicose no sangue, que lá no pâncreas... Estou olhando, entrando para frente.
e lá no pâncreas vai fazer liberação de insulina. Então, tem glicose no sangue, entra a glicose, libera insulina. Chegou lá no músculo, tem glicose, tem insulina, entra a glicose. Entrou glicose, diminui a quantidade de glicose no sangue, para de liberar insulina lá no pâncreas. Parou de liberar insulina, não tem insulina aqui, mas se essa aqui ficasse ligada aqui, mesmo assim ia continuar entrando glicose. Então, ela faz um feedback negativo aqui para bloquear essa entrada aqui, para não ficar funcionando indefinidamente. Entenderam? Tá. Então, glicose entrou, formou glicogênio, serina veio, bloqueou essa ligação. Certo? Beleza. O que mais a gente tem? A gente tem uma outra via, essa é a via principal. Então, quando a insulina se liga no receptor de alfa e estimula a fosforilação em parte beta nisso aqui, essa parte beta também estimula uma outra via, que é uma outra via acessória, menos potente, via CAP, que estimula TC10, que também vai fazer com que o GLUT4 vá para a membrana. Então, essa é uma via acessória, ela não é muito importante, mas ela acontece também. E, além disso, o que a gente tem? A gente tem a formação via uma outra via aqui que chama MAPK, que eu vou mostrar ali num outro slide, que a insulina se ligando no receptor via isso aqui, estimula via MAPK, que vai produzir proteína. Que daí não tem nada a ver com o metabolismo da glicose. Tá? Bom. O prof, pode só repetir aquela via ali? O CAP, gera ali quando a insulina se liga no receptor, além dela produzir substrato de receptor de insulina, que vai dar isso aqui tudo, e produzir serina, que seria um feedback negativo, pararia esse estímulo de produção, ela estimula via CAP10, a via CAP, que vai via TC10, esses nomes todos depois tem ali, que vai ser um instrumento auxiliar na migração do GLUT4 para a membrana. Então, não é a via principal de migração do GLUT4 para a membrana, mas é uma via auxiliar dessa migração do GLUT4 para a membrana, tá? Entendi? Sim, muito obrigada. Nada. Bom, e aí? Bom, aqui eu quero falar uma coisa. Então, aquilo que eu falei, sinalização do receptor de insulina. Insulina mais a solubilidade beta tem uma autofosforilação da beta em resíduos de tirosina. Os resíduos de tirosina, que são esses substratos, IRS1, 2, 3, 4, GAB1, CBL, APS, todos esses aqui são produzidos. Os mais estudados é o substrato receptor de insulina do tipo 1, do tipo 2. Então, eles pegaram ratinhos nocaute. O que são os ratinhos nocaute? Nocaute é quando você tira o gene que produz uma coisa. Então, eles fizeram ratinhos nocaute de receptores de substrato de receptor de insulina do tipo 1 e viram que esses ratinhos que não conseguem produzir esse receptor de insulina do tipo 1, eles fazem uma resistência insulínica e tem problema no crescimento, mas não fazem diabetes. Agora, se você faz o ratinho nocaute com o substrato do tipo 2, esse ratinho ele faz uma hiperglicemia severa. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque eles estão estudando atualmente medicamentos que trabalham nisso aqui. Então, se você tiver um estímulo do IRS2, você teria uma otimização da utilização dessa glicose, certo? Bom, mas o que isso tem a ver com o tutorial de vocês sobre resistência insulínica? Se esse receptor aqui tiver resistente à insulina, você tem insulina, mas essa insulina não consegue fazer essa ativação, o que vai acontecer? Você não vai ter migração do GLUT4 para a membrana
e daí você não vai ter a entrada de glicose na célula. Então, se você tem resistência insulínica, resistência do receptor de insulina, a glicose não consegue entrar na célula do músculo. Se ela não entra na célula do músculo, ela fica aqui fora. Então, aumenta a quantidade de glicose no sangue. Se aumenta a quantidade de glicose no sangue porque ela não conseguiu entrar, lá no pâncreas, você vai ter o quê? Continua entrando glicose. Então, você aumenta a produção e liberação de insulina. Então, você vai ter um estado na resistência à insulina de excesso de insulina no sangue. Por quê? Porque a glicose não consegue entrar no músculo, sobra glicose no sangue, entra muita glicose na célula pancreática e, com isso, você libera muita insulina. Tá? Isso aí é importante para entender a sequência da frente. Bom, então, quando você tem resistência do receptor de insulina no músculo, você vai fazer com que mantenha a glicose no sangue e isso vai aumentar a produção de insulina no pâncreas para tentar pegar um receptor aqui que não está resistente e daí, com isso, conseguir fazer isso aqui e o GLUT4 entrar na membrana. Bom, então o importante é esses receptores. Esses receptores, eles podem sofrer down regulation e up regulation. Então, você pode ter um up regulation, os receptores ficam mais externalizados, ou você pode ter uma down regulation, em que esses receptores ficam internalizados dentro da célula. O que gera up regulation? O que faz com que mais receptores fiquem expostos e funcionem numa célula muscular? Atividade física e jejum. Então, se você está fazendo atividade física, você está fazendo musculação, correndo, caminhando, a célula muscular vai precisar de glicose. Se ela precisa de glicose, ela começa a quebrar glicogênio e usar glicose. Então, ela vai precisar com que entre glicose. Se ela está usando a glicose, ela vai fazer up regulation dos receptores. Para quê? Para que mais insulina consiga se ligar aqui, para que entre mais glicose. Se você está em jejum, o que acontece? O nível de glicose no sangue está baixo. Se está baixo o nível de glicose no sangue, está liberando pouca insulina lá no pâncreas. Então, ele faz up regulation para que qualquer insulinazinha que esteja aqui no sangue se ligue aqui e consiga fazer a glicose entrar aqui. Então, jejum e atividade física, up regulation de receptores. Pelo contrário, se você não está fazendo atividade física, não está gastando isso, você começa a fazer down regulation. E se você tem excesso de ácidos graxos, principalmente ácidos graxos livres, pelas adipocinas, você tem o quê? Uma ligação desses ácidos graxos livres nesse receptor de insulina como se fosse a serina. E a insulina não consegue se ligar ao receptor. Por que isso é importante? Quando vocês estudarem diabetes, vocês falaram que o paciente está com resistência insulínica, a primeira coisa que você manda fazer é o quê? Atividade física e uma alimentação equilibrada. Porque se você manda fazer atividade física, você vai ter up regulation desses receptores ali. Então, você tem receptores que não funcionam tão bem, porque eles têm resistência insulínica. Mas se você tiver um receptor ruim, ele não funciona bem. Agora, se você tiver 100, algum deles vai estar funcionando. Pode não estar funcionando tão bem, mas tem muitos ali. Então, você consegue fazer com que a glicose entre dentro da célula e diminua a glicemia. Mesma coisa, alimentação adequada. Agora, se você não faz atividade física e você come demais, não mantém esse jejum, você vai ter o quê? Down regulation dos receptores. Então, além do receptor da pessoa
não ter uma qualidade tão boa, é um receptor que tem resistência à insulina, se você diminui ainda esses receptores, você vai piorar ainda mais a ligação da insulina com esse receptor e a entrada de glicose na célula. E se você tem obesidade, muito ácido graxo, esse ácido graxo também vai inibir essa liberação da fosforilação da parte beta. Então, a obesidade piora a resistência insulínica. Daí, se vocês lembrando agora que vocês aprenderam lá em SOP, o que vocês falavam na SOP? Qual é a primeira coisa que você faz para a SOP? Para resistência, porque a SOP está relacionada à resistência insulínica, né? O que você faz para a SOP? Manda a pessoa fazer atividade física e perder peso. Por quê? Se ela está fazendo atividade física, ela vai ter up-regulation disso aqui. Então, a glicose vai conseguir entrar aqui. Se a glicose está entrando aqui, diminui a glicose no sangue, diminui a produção de insulina lá na célula beta, e se tiver menos insulina na célula beta, lá no ovário, a insulina não vai inibir a aromatase, não vai estimular a formação de androgênio, não vai inibir a produção no fígado de hormônio carreador, e com isso o estrogênio vai funcionar melhor. Entenderam? Bom, então, o que é importante vocês lembrarem aqui? Dessa resistência insulínica. Se o receptor não está tão bem, se você tiver muito receptor, ótimo. Como é que você vai ter muito receptor? Atividade física e dieta equilibrada. Se você não tem um receptor tão bom e você fica obeso, tem muito ácido graxo livre ou fica sedentário, esses receptores que já não são tão bons começam a fazer down regulation. E daí começa a piorar muito essa entrada de glicose na célula. Professora, Sim. olha só, às vezes a gente ouve falar que quanto mais velho, ou com o passar da idade, né, a pessoa ela tem dificuldade de emagrecer, ela tem essa dificuldade de regular o metabolismo dela. Tem alguma coisa a ver com essa resistência insulínica também ou não? Não tem a ver com a resistência insulínica, porque assim, a resistência insulínica, quando vocês estudarem diabetes, vocês vão ver o tipo 2, né? Tipo 2. Resistência insulínica é um defeito do receptor. Você já nasce com esse receptor ruim. Não é que ele não funciona. Ele é meia boca. Ele não funciona tão bem, tá? Bom, se você tem uma diminuição do metabolismo das células em geral, o metabolismo é ruim, você tem um menor gasto energético. Esse menor gasto energético vai fazer com que, se você gasta menos, acumula, você vai ter mais ácido graxo livre. E se você tem mais ácido graxo livre e o teu receptor de insulina já é ruim, você vai ter o quê? Você vai ter que esse receptor não funciona, você vai ter down regulation e você pode ter diabetes. Só que a diabetes no idoso não é só por causa disso. A diabetes no idoso é porque com o envelhecimento você começa também a ter uma diminuição do número de células pancreáticas. Então a produção de insulina no pâncreas também já está meia boca. É diferente, mas a gente vai falar isso lá na frente, tá? Deixa eu só seguir, mas não tem a ver com metabolismo, tá? Então resistência insulínica é um defeito que a pessoa já nasce. Por isso que quando vocês estudarem agora diabetes, quem não estudou, vocês vão ver o seguinte, a diabetes tipo 2 está sendo agora, está tendo aumento em crianças e adolescentes, antes era só em pessoas adultas e tal. Por quê? Porque agora as crianças e adolescentes estão mais obesos. Por que eles estão mais obesos? Porque antes, criança e adolescente andava de bicicleta, corria na rua, jogava futebol, ficava o dia inteiro andando. Então, fazia muita atividade física, mesmo que o receptor de insulina dela fosse resistente, como fazia muita atividade física, tinha up-regulation. E agora as crianças moram em apartamento, nem sempre tem play, não descem para brincar de correr, andar de bicicleta, brincar de pique-esconde, pique-bandeira, essas coisas todas. Quando vão no colégio, na hora do recreio, que antes corria, brincava, fico sentado. Quando estão em casa jogando videogame. E daí, com isso, você não tem a up-regulation dos receptores.
Então, facilita com que essas crianças, que provavelmente teriam no futuro diabetes tipo 2, ela é antecipada porque você tem downregulation dos receptores. Entendeu? Outra coisa importante, a pessoa pode ter resistência insulínica, um receptor que não funciona tão bem, mas se ela for uma pessoa que faz atividade física, que tem uma alimentação saudável, não é obesa, ela pode correr a vida inteira dela sem ter diabetes. Porque com o upregulation dos receptores, aquilo é suficiente para compensar. E talvez só vai aparecer lá no final da vida, quando começa a ter uma diminuição da produção de insulina pelo pâncreas. Agora, a pessoa que tem resistência insulínica, que não faz atividade física e come errado, ela começa a antecipar a manifestação da diabetes mellitus. Por isso que a primeira coisa que você vai mandar o teu paciente fazer é atividade física e uma alimentação regrada. Entendido? Mais alguma dúvida? Ô, prof, eu não entendi direito esse mecanismo do downregulation no caso da falha dos receptores. Se os receptores já são ruins, não seria, o corpo não teria que produzir mais, aumentar para que funcionasse? Eu não entendi direito por que ele vai diminuir. Tá, deixa eu te explicar assim, ó. O downregulation e upregulation acontece com qualquer receptor de insulina, tanto com o ruim quanto com o bom. Então, por exemplo, eu não tenho resistência insulínica, tá? Se eu ficar sedentária e se eu comer de forma errada, o meu receptor de insulina vai fazer downregulation. Independente se ele é ruim ou se ele é bom. Qualquer receptor de insulina, se não tem atividade física e tem uma dieta inadequada, faz downregulation. Se você tem um receptor de insulina que é ruim, e mesmo assim você não faz atividade física e tal, você internaliza esse, sobram poucos receptores de insulina aqui. Por quê? Porque eles estão internalizados. E se sobra pouco, eles vão funcionar mal. Então, ele já não funciona bem e ainda tem pouco, piora mais ainda a ação deles. Agora, se eu não tenho resistência insulínica, tá? Não tem resistência insulínica, mas meus receptores estão aqui, e eu sou sedentária, mesmo fazendo downregulation, o que está aqui é suficiente para fazer o GLUT4 vir aqui e entrar. Então, o problema da resistência insulínica é que o receptor está ali. Se ele fosse bom, vamos dizer, vou dar um exemplo assim, ó, tem dois, os dois são bons. Não faço atividade física, dá um regulation desse aqui, mas esse aqui é bom. Então, se um está funcionando, é suficiente para o GLUT4 migrar lá e fazer isso tudo. Agora, eu tenho 2 receptores de insulina, mas os 2 são meia boca. Eu faço downregulation com esse aqui, que é meia boca, vai funcionar meia boca, então ele não vai levar tanto o GLUT4 para lá, então vai sobrar mais glicose e vai começar o processo todo. Então, a downregulation e upregulation não tem a ver se o receptor é doente ou não. Tem a ver com a necessidade de você captar glicose, e isso tem a ver com o uso da célula, porque o que faz gastar glicose na célula é a célula muscular estar funcionando, então atividade física, e tem a ver com alimentação. Entendido? Entendi, professora, obrigada. Tá. Ô, prof, na parte dessa dos receptores também não adianta se exercitar e comer mal, né? Porque daí assim mesmo vai ter uma reserva ali acima dos receptores, né? Porque não adianta tu gastar, mas tu tá colocando mais ainda na circulação sanguínea. Na verdade, assim, você tem uma otimização dos receptores quando você faz tudo certinho. E você prejudica bastante quando você faz tudo errado. Se você está no meio termo, você ajuda um pouquinho e prejudica um pouquinho. Então, por exemplo, se a pessoa tem resistência insulínica e faz bastante atividade física, que vai dar upregulation, mas come mal, então alguns vão ter upregulation e outros não vão ter downregulation. Então, melhora um pouco, melhor do que se não fizesse atividade física, mas, por outro lado, pior do que se fizesse atividade física e dieta. Porque a gente tem muito desses receptores. Tá, outra pergunta. Prof, tu pode explicar de novo aquela parte do IRS2, que eu não entendi muito bem? Tá, explico.
Esses substratos aqui, IRS1, IRS2, 3 e tal, eles têm várias funções. Vocês vão ver que eu vou explicar isso no músculo, no fígado, esse negócio no fígado, no tecido adiposo. Então, onde tem receptor de insulina, acontece esse processo aqui. Só que eles não sabem muito bem todos os mecanismos de ação. Então, eles estudaram bem o IRS1 e o IRS2. O IRS2, eles viram que se você nascesse sem IRS, sem formação de IRS2, como é que eles viram isso? Pegaram um ratinho, tiraram o gene que produzia IRS2, então é um ratinho que não produzia IRS2. Então, eles viram que se você não tem IRS2, você tem hiperglicemia severíssima. Então, das linhas de estudo para tratamento de diabetes seria estimular o IRS2, porque você sabe que se você não tem ele, você tem hiperglicemia. Então, se ele funcionar bem, ele vai ajudar muito a controlar a glicose do sangue. Entendido? Mas ele é um receptor? Ele é... Não, ele é um substrato aqui, ó. Então, vamos voltar lá. A gente tem a parte alfa, tem a parte beta do receptor. Quando a insulina se liga aqui, a parte alfa para de inibir a beta. E a parte beta começa a ter uma ação tirosinoquinase e começa a fosforilar em substratos de receptor de insulina, que são proteínas. E essa fosforilação dessa parte beta em substrato de receptor de insulina 1, 2, 3, 4 e tal, é que vão estimular essa via PI3 quinase, que vai fazer com que o GLUT4 vá para a membrana e entre aqui glicose, que vai estimular a glicogênio sintetase, que vai inibir a glicogênio sintetase quinase. Então, isso aqui são substratos proteicos da fosforilação tipo tirosinoquinase do receptor, da parte beta do receptor de insulina. Ah, tá, entendi. Obrigada. Nada. Mais alguma dúvida? Professora, uma dúvida. Ali a parte dos ácidos graxos, eles fazem um mecanismo ali de inibição ali do contato da parte da subunidade alfa com beta. É um bloqueio, uma barreira física, química ou ambos? Na verdade, assim, é química. Ela se liga que ele funciona como se fosse a serina. Ele se liga no receptor aqui, inibindo, ele faz com que a parte alfa pare, que a parte alfa comece a inibir de novo a parte beta. Ele se liga no receptor e faz com que haja a inibição da parte alfa pela beta. É química. Ok, obrigado. Mais alguma dúvida? Ô, prof, mas essa inibição ali do ácido graxo só seria quando ele tivesse em excesso, no caso. De fisiológico, assim, normal, uma pessoa não sedentária, digamos assim, ele não funcionaria como inibição. Toda vez que o ácido graxo se ligar no receptor de insulina, ele vai gerar essa inibição. Só que você tem muitos receptores. Então, vocês têm que entender o seguinte, não é um receptor que tem numa célula muscular. Você tem centenas de receptores. Se você tiver uma molécula de ácido graxo, vai ligar numas, todos os outros vão funcionar. Agora, se você tiver muito ácido graxo, ligue em muitos receptores e daí vai dar alteração. Tá, obrigada. Nada. Deu? Vamos lá. Então, aquilo que a gente tinha falado, os substratos receptores de insulina fosforilados vão fazer esse sítio de reconhecimento, estimula a PI3 quinase, que vai estimular a AKT, que vai ativar a via TC10, e também tem a ativação da via TC10, aquilo que eu já tinha falado. Isso tudo vai gerar o transporte das vesículas GLUT4 para a membrana, e também isso aqui gera a cascata MAPK, que vai produzir proteína, que não é o objetivo da nossa aula hoje. A inibição do receptor de insulina pode ser feita pela serina, né, que vai ser produzida também pela parte beta, e por essas proteínas fosfatase de tirosina, que é o PTB1B, que também faz inibição, aquilo que eu já tinha falado para vocês. Então, agora vocês vão olhar essa figura nos livros, que vocês olhariam e falaram assim, vou passar essa figura, vou ler o que está escrito, e agora vocês vão entender.
insulina se liga no seu receptor, isso aqui é músculo, vai estimular a formação do substrato receptor de insulina, que vão, via PI3 quinase AKT, fazer com que o GLUT4 vá para a membrana, ao mesmo tempo vão inibir a glicogênio sintetase quinase, então com isso você vai ter produção de glicogênio, e ao mesmo tempo vai produzir o PTB1B, que vai fazer a inibição, aqui tem a serina também, que eles não representaram, que também faz essa inibição, e essa migração do GLUT4 para a glicose, além dessa via PI3 quinase, tem a via do TC10. Tá? Aquilo que eu tinha desenhado lá é a figurinha que vocês vão achar. Falando de novo, então, insulina se liga no receptor do músculo, a glicose no músculo não consegue entrar sozinha. Então, na hora que a insulina se liga, você tem a migração do GLUT4 para a membrana, a glicose consegue ser transportada e faz uma endocitose, entra para dentro da célula muscular. E agora a gente está falando de músculo. Deu? Posso seguir? Sim. Que é a mesma coisa que a gente tinha falado. Isso aqui é uma figura do Greenspan, que é um livro que eu sugiro que vocês estudem. Insulina se liga ali, tem subunidade beta, alfa, subunidade beta, mesma coisa que eu falei. IRS, PI3 quinase, via AKT vai fazer com que haja migração do GLUT4, entra a glicose vai via glicogênio sintetase formar glicogênio sintetase quinase vai ser inibida, então a glicogênio sintetase vai funcionar mais, tem a via, aqui não está a via TC10, e tem a via produção de outras coisas, via MAP quinase, que é produção de proteínas, essas outras coisas aqui. Então, down regulation, obesidade, alta ingestão de carboidrato, excesso de insulina exógena, acaba dando down regulation dos receptores e up regulation dos receptores para os exercícios físicos e jejum. Uma coisa é importante vocês saberem o quê? Os corticoides diminuem a ligação da insulina com o receptor. Então, quando o paciente toma muito corticoide, ele pode ter níveis aumentados de glicemia. Mas no momento que ele para de usar o corticoide, esses níveis de insulina diminuem novamente. Tá? Então, por isso que quando você trata com corticoide, o paciente pode ter uma hiperglicemia sem ser diabético. E se ele tem diabetes, ele descompensa a glicemia dele, mas é reversível. Deu, então? Então, no músculo, a insulina promove a síntese proteica e promove a síntese de glicogênio. Agora vamos para o fígado, tá? Então, entendemos tudo lá do músculo. Agora no fígado. No fígado, a gente não falou que a insulina é um hormônio poupador? Se ele é um hormônio poupador, o que ele está fazendo? Ele está promovendo o anabolismo, certo? Se ele promove o anabolismo... Gente, deixa eu só fazer uma coisa aqui no meu microfone que... Ele deu um probleminha aqui. Deu. Então, assim, vocês estão me ouvindo? Sim. Tudo Tá. certo. Então, vamos lá. Então, no fígado, a gente não falou que o insulina é um hormônio poupador? Se ele é um hormônio poupador, ele quer o quê? Poupar a glicose no fígado também. Então, se ele quer poupar a glicose no fígado, o que acontece lá no fígado? No fígado, a gente tem a glicose entra e produz glicogênio. Então, a gente vai querer que forme glicogênio, a insulina quer que forme glicogênio. E no fígado é onde a gente pega e forma glicose a partir de outras substâncias, não é isso? Então, a gente pega, tipo, proteína, pega gordura e transforma isso em glicose para ser utilizada, certinho? A insulina não quer poupar? Então, se ela quer poupar, ela não quer que uma forma de armazenamento
como gordura se transforma em glicose que vai ser gasta. Então, ela vai inibir a formação de glicose por outras vias. Ela vai inibir a neoglicogênese ou gliconeogênese. E ela vai inibir o quê? A quebra do glicogênio. Então, o que no fígado a insulina faz se ela é poupadora? Ela vai estimular a síntese e o armazenamento do glicogênio e vai inibir a neoglicogênese. Ela vai inibir o catabolismo. Como? Inibindo a glicogenólise hepática, a quebra do glicogênio no fígado. Ela vai inibir a cetogênese, vai inibir a formação de glicose a partir de gordura e, com isso, liberando corpos cetônicos. E ela vai inibir a gliconeogênese ou neoglicogênese, que é a mesma coisa, que é a formação de glicose por outras coisas, porque ela não quer glicose, ela quer armazenar e guardar essa glicose. E se ela quer guardar, ela vai estimular a produção de gordura, de ácidos graxos livres, a partir da glicose, porque ela quer armazenar isso. Por isso que eu falei que é importante entender que a insulina é um hormônio poupador. Como é que ela faz isso? Então, vamos lá para os nossos desenhozinhos. No fígado. No fígado, a glicose entra no fígado por difusão passiva. Ela não precisa da insulina se ligando no seu receptor para entrar. A glicose entra no fígado por difusão passiva facilitada pelo GLUT2. Então, ela entra no fígado sozinha. Ela não precisa da insulina para entrar. Mas por que é tão importante a ação da insulina no fígado para o metabolismo da glicose? Quando a insulina se liga no seu receptor de insulina, parte alfa, parte beta começa a fosforilar, a mesma coisa lá do músculo, produz substrato receptor de insulina, PI3 quinase. O que a PI3 quinase vai fazer? Vai estimular a glicogênio sintetase e vai inibir a glicogênio sintetase quinase, que vai fazer com que a glicogênio sintetase funcione por mais tempo. Se você tem estímulo da glicogênio sintetase, a glicose que está entrando passivamente no fígado vai formar glicogênio. Entendido? Sim. Ao mesmo tempo, a insulina se ligando no seu receptor ali, vai inibir a neoglicogênese. Então, vai inibir a formação de glicose a partir do armazenamento, que é gordura e proteína. Como é que ela faz isso? Então, na hora que se liga, mesma coisa, substratos substrato receptor de insulina, desculpa. Daí, com isso, você vai ter estímulo da PI3 quinase, aqui repetiu o quadradinho, desculpa. Com isso, você vai ter o quê? Inibição de uma substância que chama FOXO1. Então, aqui a PI3 quinase inibe a FOXO1. O que é a FOXO1? A FOXO1 é um radical lá do núcleo, né? Que faz com que estimula a quebra do piruvato em glicose. Então, a FOXO1 estimula a neoglicogênese. Então, se a gente não quer que haja quebra de proteína e de gordura em glicose, a gente precisa inibir isso aqui. Insulina, hormônio poupador, não quer formar glicose, quer armazenar glicose. Então, ela vai inibir o FOXO1. Com isso, inibe a neoglicogênese. A insulina também inibe uma outra, que é a FOXO2. O que a FOXO2 faz? Ela oxida os ácidos graxos livres para que esses ácidos graxos livres produzam glicose. Então, se a gente quer armazenar, tá? A gente vai inibir o FOXO2, que não vai ter oxidação de ácidos livres e não vai formar glicose. Aqui é um ponto importante, que tem muito pouco livro que explica isso. Então, isso aqui é uma pegadinha. Pela FOXO2 é que a gente forma corpos cetônicos. Porque a FOXO2, o que ela faz?
O que a FOXO2 faz? Ela faz com que os ácidos graxos livres sejam oxidados para formar glicose, e nessa oxidação de ácidos graxos livres a gente tem cetogênese, certo? Certo. Bom, se você tem resistência insulínica, o paciente tem uma diabetes com resistência insulínica, resistência de receptor de insulina. Se tem resistência de receptor de insulina, o que vai acontecer aqui? Isso aqui vai estar resistente. Se está resistente, não tem isso aqui. Se não tem isso aqui, PI3 quinase não está funcionando. Se não está funcionando, não vai ter estímulo à glicogênio sintetase, e a glicogênio sintetase quinase vai estar inibindo a glicogênio. Se está inibindo glicogênio, formação de glicogênio, está sobrando glicose aqui. Se sobra glicose dentro da célula hepática, do mesmo jeito que a glicose entra por transporte passivo, ela sai por transporte passivo também. Então, aumenta a liberação de glicose para o sangue. Então, no momento que você tem resistência insulínica e não forma mais glicogênio, essa glicose que está entrando aqui, ela sai de volta. Então, os níveis de glicose no sangue ficam altos. Mas, se você tem resistência insulínica aqui, você não tem isso aqui, você não vai ter PI3 quinase, o FOXO1 vai funcionar. Se o FOXO1 está funcionando, ele vai estimular a neoglicogênese. Se ele vai funcionar a neoglicogênese, ele vai do piruvato formar glicose e vai aumentar a quantidade de glicose aqui. Aumentando a quantidade de glicose aqui, é mais glicose que sai. Produção hepática de glicose que acontece nos pacientes que têm resistência insulínica. E o FOXO2? O FOXO2, teoricamente, se você tem resistência insulínica, ele não vai estar inibindo. E daí, ele não estando inibido, ele vai produzir glicose, que vai aqui para fora, e vai produzir corpos cetônicos. Aqui é que é a pegadinha. Quando vocês estudarem, quem já estudou, as complicações agudas da glicose no diabetes tipo 2, que é tutorial de amanhã, vocês vão ver que o paciente com diabetes tipo 2, ele faz muito estado hiperosmolar, mas ele raramente faz cetoacidose. Quem faz muita cetoacidose é diabetes tipo 1, porque na diabetes tipo 1 não tem resistência insulínica, mas não tem insulina. Então, isso aqui não funciona porque não tem insulina. No diabetes tipo 2, tem insulina, só que ela não está conseguindo se ligar adequadamente ao seu receptor. O que acontece? O FOXO1 precisa bastante dessa via aqui para ele funcionar, para ele estar inibido. Agora, o FOXO2, se você tem um pouquinho de insulina aqui, estimulando um receptorzinho, isso já é suficiente para inibir o FOXO2. Então, o paciente que tem resistência insulínica, por ter insulina, mesmo que ele tenha receptores resistentes, se tiver um pouquinho de receptor funcionando, tendo insulina, já é suficiente para inibir o FOXO2. Por isso que não produz corpos cetônicos. E por isso que não tem cetoacidose no paciente de diabetes tipo 2. Entendido isso? Sim. Silêncio. Eu gosto do silêncio. Todo mundo entendeu? Entender sim, decorar é outra coisa, né? Mas é por isso que eu não quero que decore, eu quero que entenda. Então, assim, eu estou repetindo bastante vezes. Insulina é hormônio poupador. Se ele poupa, por isso que não tem que decorar. Glicogênio guarda ou gasta? Glicogênio guarda. Então, a insulina vai o quê? Estimular a produção de glicogênio. Se não está funcionando, vai quebrar glicogênio e vai sobrar glicose. Tá?
Mas isso aqui do FOX2 é porque se vocês estudarem só nos livros, eles falam assim, o diabetes tipo 2 não faz muita cetogênese, porque não produz muitos corpos cetônicos, mas eles não explicam por quê. É que isso aqui é uma coisa que foi descoberta há pouco tempo. Tá? Bom, então entendi isso aí. Então, o que eu falei no slide anterior? Que a insulina age promovendo a formação de glicogênio fisiologicamente, receptores de insulina funcionando. Então, a insulina se liga no seu receptor, via PI3 quinase, PKB, AKT, vai estimular a glicogênio sintetase, inibir glicogênio sintetase quinase, com isso você tem muito glicogênio, então a glicose que está entrando vai sendo armazenada, ao mesmo tempo, ela vai inibir a FOX1, se inibe a FOX1, está inibindo a neoglicogênese, então diminui a quantidade de formação de glicose, mantém a reserva, e, ao mesmo tempo, inibindo a FOX2, não tem oxidação de ácido graxo livre, não tem cetogênese, diminui a quantidade de glicose. Vai poupar isso tudo ali. Certo? Bom, então, é essa imagem aí que vocês vão ter, então, nos livros, né? A insulina se liga no receptor, PI3 quinase, AKT, inibe glicogênio sintetase, estimula glicogênio via direta, PI3 quinase aqui. Você tem inibição da neoglicogênese, por quê? Porque você inibe o FOX1 e você acaba tendo estímulo do armazenamento, a gente vai falar agora na parte de gordura. Então, a FOX1 aumenta a produção hepática de glicose, porque aumenta a glicólise e a neoglicogênese. Então, se o paciente tem resistência insulínica, o receptor não está funcionando, FOX1 funcionando, começa a produzir glicose a partir de proteína e tal, aumenta a produção de glicose. FOX2 é pelo metabolismo de lipídios, oxida ácido graxo livre, dá cetogênese, e a insulina estimula os dois. E as gorduras ainda no fígado. A insulina ligada no seu receptor, ela vai estimular essa via aqui, que é o sterol regulation binding protein, quer dizer, é uma proteína que estimula a acetilcoenzima A carboxilase e ácido graxo sintetase a pegar a glicose e transformar ela em ácidos graxos saturados. Então, se você tem insulina, não quer poupar, então você vai estimular a acetilcoenzina A sintetase, carboxilase e a ácido graxo sintetase a pegar glicose e formar ácido graxo livre. Ela não é poupadora? Então, ela forma gordura. Aqui a gente abre um outro parêntese. Isso aqui, essa estimulação do SERB, funciona na presença de insulina, mesmo em receptores de insulina resistentes. Por que essa informação é importante? Quando agora, indo para a doença. Se o paciente tem resistência insulínica, se tem resistência insulínica, então o receptor não está funcionando muito bem lá, então não vai produzir glicogênio, vai liberar glicogênio, não vai estimular a formação de glicogênio a partir de outras coisas, você quebra a proteína, aumenta a produção hepática de glicose. Se você tem insulina, um pouquinho, o FOX2 vai estar inibido, então não vai quebrar a gordura. E, ao mesmo tempo, você aumenta o estímulo de produção de ácidos graxos livres pelo fígado, porque você tem insulina na diabetes tipo 2. Se você tem insulina, mesmo que o receptor seja resistente, a presença da insulina é suficiente para produzir isso aqui. Então, você continua produzindo ácido graxo no fígado. Isso vai dar duas coisas. Primeiro, esteatose, por isso que o paciente de diabetes tipo 2, às vezes ele só está com resistência insulínica. Você faz um ultrassom, tem lá esteatose hepática, porque está com insulina a mais, então produz mais gordura. E, ao mesmo tempo, o fígado produz mais gordura, produz mais ácidos graxos saturados, que vão cair nas correntes sanguíneas e vão lá para o tecido adiposo, que a gente vai falar na sequência. Então, é importante saber que
a insulina, ela estimula isso aqui, independente do receptor ser resistente ou não. Porque é uma outra via. Entendido? Silêncio! Vocês estão aí? Sim. Sim! Vocês estão aí? Sim! Então tá bom. Obrigada, tá? Oi. Mas assim, se tu faz o exercício físico e tu vai ter esse up regulation da insulina, esse mecanismo também não vai aumentar? Olha lá. Se você faz exercício físico, você tem up regulation dos receptores no músculo. Up regulation só no músculo. Ah, tá. Tá? Tá bom, obrigada. Mas, fazendo exercício físico, você tem up regulation dos receptores no músculo. Se você tem up regulation dos receptores no músculo, vai entrar mais glicose para o músculo, certo? Certo. Se entra mais glicose para dentro do músculo, diminui no sangue, certo? Certo. Diminuiu a glicose no sangue, diminui a entrada de glicose lá na célula beta do pâncreas, certo? Se entra menos glicose na célula beta do pâncreas, diminui a liberação de insulina pelo pâncreas. Se diminui a liberação de insulina pelo pâncreas, vai ter menos insulina aqui. Se tiver menos insulina aqui, tem menos produção de ácido graxo no fígado. Tá tudo interligado. Tá, perfeito. Uhum. Certo? Posso seguir? Então, vamos lá. E no tecido adiposo, então? No tecido adiposo, deixa eu ver que horas que são. No tecido adiposo, a gente tem o quê? Os triglicerídeos são a forma mais eficiente que o organismo tem de armazenar energia, que são moléculas grandes, né? E o que é o triglicerídeo? O triglicerídeo nada mais é que o glicerol fosfato associado, né, menos o glicerol, associado a ácidos graxos livres. Então, o que é os triglicerídeos de maneira geral? É glicose mais ácidos graxos. Bom, se você tem a insulina, o que ela faz? Ela não aumenta a síntese de ácidos graxos lá no fígado, então ela vai te dar mais ácidos graxos aqui. E ela vai estimular a liberação, a união da glicose com os ácidos graxos. Então, ela vai formar mais triglicerídeo. Então, se você tiver muita insulina no sangue, você vai ter muita produção de ácidos graxos no fígado. Esses ácidos graxos vão para a corrente sanguínea, vão para o tecido adiposo. E se você está com muita insulina, é porque você está com muita glicose. Então, essa glicose vai se unir com esses ácidos graxos e vai começar a formar muito triglicerídeo. Ao mesmo tempo, a insulina inibe a ação da lipase hormônio sensível. Então, ela inibe a quebra da glicose. Então, ela acumula. Por que isso é importante? Agora a gente vai começar a juntar tudo. Isso aqui fisiologicamente. Vamos pensar no paciente que tem resistência insulínica. Se ele tem resistência insulínica, o receptor dele lá do músculo não está funcionando muito bem. Daí ele come um monte de bolo de chocolate. Ele come um monte de bolo de chocolate, aumenta a glicose no sangue. Aumentou a glicose no sangue, essa glicose entra na célula beta pancreática e estimula a liberação e produção de insulina. Essa insulina cai no sangue. Essa insulina cai no sangue, vai lá no músculo. Chegou lá no músculo, tem resistência insulínica, porque além de comer muito, ele não faz atividade física. Daí tem um receptor doente, tem resistência insulínica, a glicose não entra. A glicose não entra para a célula do músculo, continua no sangue, vai lá na célula beta do pâncreas, começa a continuar liberando insulina. Essa insulina em excesso produzida lá no fígado vai fazer o quê? Vai estimular a produção de gordura, essa gordura vai lá para o tecido adiposo, vai aumentar a triglicerídeo e vai fazer com que a pessoa comece a ficar obesa. Por isso que na diabetes tipo 2, a pessoa, às vezes, é só resistente, só está tendo resistência, mas o triglicerídeo já é alto.
que já está com produção hepática de ácidos graxos livres e está com mais insulina circulando. E por isso que a diabetes tipo 2, a pessoa é obesa, ela não emagrece. Porque a insulina poupa, ela faz acumular gordura. E no diabetes tipo 1, a pessoa emagrece muito. Por que na diabetes tipo 1 emagrece muito? Porque não tem insulina. Então, não tem produção de ácidos graxos livres no fígado e não tem acúmulo de triglicerídeo. Entenderam a diferença? Então, por isso que você tem o quê? Diabetes tipo 2, paciente geralmente obeso. Paciente diabetes tipo 1, bem magrinho. Entendido isso aí? Sim ou não? Sim. Tá. E quando uma pessoa... Lembra do problema? Que a diabetes... A moça ali do problema, que vocês viram no tutorial. Ela era obesa, tinha IMC ruim, mas ela não estava com dificuldade de ganhar peso e tal. Também não sei porque que ela queria. Mas assim, ou estava emagrecendo. Quando que o diabetes tipo 2 começa a emagrecer? Quando o pâncreas começa a entrar em falência. Então, com o passar dos anos, principalmente com o envelhecimento, você vai tendo destruição da célula pancreática, e se você tem excesso, por exemplo, manteve essa resistência insulínica, está sempre o pâncreas ali produzindo muito, porque a glicose está sempre muito alta. Daí você tem estresse oxidativo, acelera a morte da célula pancreática. A glicose, ela também é tóxica para a célula pancreática. Então, assim, a pessoa que tem diabetes tipo 2 em longo prazo, ela começa a ter destruição de célula pancreática. Então, se ela viver muito tempo, no final, ela começa a emagrecer também, porque ela daí começa a ter uma insuficiência hepática insuficiência pancreática igual o paciente com diabetes tipo 1. Então, emagrecimento em diabetes tipo 2 é sinal que o pâncreas já foi para o pau mesmo. Então, a diferença básica da diabetes tipo 1 a tipo 2 é que a tipo 1, você não tem produção pancreática de insulina. E na diabetes tipo 2, o problema é no receptor. E o pâncreas, pelo contrário, está produzindo além do que deve, só que chega num ponto que não é suficiente para compensar isso tudo. Entendido? Então, vamos seguir. Quais são as outras funções da insulina, então? Aumento da produção de óxido nítrico no endotélio, prevenção da apoptose e morte celular, promoção de sobrevida celular e controle da ingestão alimentar. Quer dizer, ela tem outras funções que não são essas que a gente falou agora. Então, é um hormônio importante. A gente falou dos transportadores de insulina. A gente tem 5 tipos de glúten. Eu só estou pondo aqui porque, às vezes, vocês veem glúten em outros lugares. Então, a gente tem o GLUT1, que tem aonde? Nas hemácias, nas células endoteliais. Tem um pouquinho no músculo esquelético, no tecido adiposo, mas não é muito importante, principalmente no músculo esquelético não é importante, mas a gente tem. Esse GLUT1, ele tem função de facilitar, mas ele está na membrana. Então, não precisa da ação de insulina. GLUT2, que a gente já falou, tem no pâncreas, no fígado, no intestino, nos rins. O GLUT3, principalmente em neurônios, né? Então, eles são importantes para que entre a glicose no neurônio sem a presença da insulina. O GLUT4, então, principalmente em músculo e tecido adiposo, mas eles ficam dentro, eles não ficam na membrana, então eles precisam da insulina para ir para a membrana. E o GLUT5 tem nos espermatozoides e intestino delgado. Então, o GLUT que não fica na membrana é só o 4, os outros todos estão na membrana. Então, o GLUT que precisa da insulina para funcionar, para fazer a glicose entrar na célula que ele está, é só o GLUT4. O resto tudo é transporte, já está na membrana. Tá? Bom, então a gente falou de insulina, certo? Então vamos falar do glucagon, agora é rápido, tá? Vocês não precisam falar, ai meu Deus, vai ser estudo de glucagon. Não. Então, assim, ó, o glucagon, na verdade, ele é um polipeptídeo de 29 aminoácidos. O pró-glucagon, que é a célula antes do glucagon, tem 160 aminoácidos.
a gente tem que lembrar o seguinte, antes de eu falar das ações do glucagon, o glucagon, ao contrário da insulina, é um hormônio gastador. Então, enquanto a insulina quer guardar, o glucagon, vamos gastar. Então, ele faz o contrário da insulina. Só que tem uma coisa que é importante vocês saberem. No pâncreas, o proglucagon é uma molécula que tem esse GRPP, que é uma molécula de estabilização, tem o glucagon, tem um hexapeptídeo e tem um fragmento do proglucagon. Esse é o proglucagon. No intestino, a gente também tem produção de proglucagon. Só que no intestino, o proglucagon que é feito é um proglucagon que tem o GRP, tem o glucagon, mas tem o GLP-1 e GLP-2. Lembra? GLP-1, GLP-2. Onde é que GLP-1 e GLP-2 agem? Lá na célula beta do pâncreas, se liga lá e faz com que estimula a MP cíclico para produzir mais insulina. Tá, mas agora começou a ficar confuso. Se o glucagon é um hormônio gastador, por que ele vai lá no pâncreas mandar fazer insulina que vai inibir ele? Porque o organismo é uma coisa muito sábia. Esse proglucagon aqui, ele é produzido aonde? Lá no intestino, jejum no ilho, tá? Quando a comida chega dentro do intestino, o bolo de chocolate que vocês comeram lá, chegou dentro do intestino, a presença de alimento dentro do intestino faz liberar esse proglucagon. Esse proglucagon, na hora que cai aqui no intestino, ele é quebrado em glucagon, GLP-1, GLP-2. Esse GLP-1 vai lá para o pâncreas, para a célula beta, e faz liberar, produzir insulina. Então, o que esse GLP-1 é? Ele nada mais é do que um sinalizador para o pâncreas que vai aumentar a glicose. Nós vamos precisar de mais insulina. Então, antes da glicose cair na corrente sanguínea e aumentar os níveis de insulina, o GLP-1 já está avisando para o pâncreas o quê? Vamos produzir mais insulina, porque a gente vai ter que liberar a insulina. Então, ele é um sinalizador de que vai aumentar os níveis de glicose do sangue. Esse GLP-1, na hora que é produzido aqui no intestino e cai na corrente sanguínea, GLP-1 e GLP-2, principalmente GLP-2, eles são quebrados, lisados por uma enzima que chama DPP-4. Hoje é aula de letrinhas. Então, ele fica pouquíssimo tempo no sangue e é quebrado pela DPP-4. Por que eu estou falando isso? Quando vocês falarem de tratamento de diabetes, um dos tratamentos é o inibidor da DPP-4. Se você inibe a DPP-4, o GLP-1 fica mais tempo circulando. Se ele fica mais tempo circulando, ele vai se ligar no pâncreas, na célula beta e vai produzir mais insulina. Então, é um tratamento para diabetes. Por quê? Ele produz insulina quando o paciente comer. Então, ele vai aumentar a quantidade de insulina quando é necessário, que é quando o paciente come. Então, é uma medicação que não dá hipoglicemia. Porque ele só vai funcionar, o GLP-1 só vai funcionar quando tem comida aqui. Outro tipo de tratamento para diabetes, muito em voga hoje em dia, são os agonistas do GLP-1. São o quê? Substâncias parecidas com o GLP-1, que vão fazer o quê? Que vão chegar lá na célula beta e se ligar no receptor de GLP-1, estimulando a produção de insulina. Então, eles dão pouca hipoglicemia porque eles não estimulam a liberação, eles estimulam só a produção. Então, quando aumenta o nível de glicose no sangue, libera um pouquinho mais de insulina, que vai lá na célula do músculo e tal, e vai tentar achar um receptor para entrar mais glicose. Mas, e esse aqui é uma medicação muito interessante, por quê? Porque ela promove também a perda de peso, que é uma coisa interessante para diabetes, e ela tem uma certa proteção cardiovascular.
Ô, Cláudia, a perda de peso é por causa da supressão do esvaziamento gástrico ou é pela própria produção de Ela age em insulina mesmo? leptina, que diminui o apetite. Ela age em algumas, porque a gente tem as adipocinas do bem e as adipocinas do mal, né? Sim, Então, sim. ela age nas adipocinas do bem, então ela diminui depósito de gordura periférico, ela otimiza a utilização da glicose no músculo por causa dessa produção de insulina aumentada, então ela ajuda isso, mas ela tem alguns efeitos colaterais, de náusea, essas coisas todas. Por causa da sensação de saciedade ali, né? De tipo. Isso, exatamente. O Ozempic é GLP-1? O Ozempic é GLP-1, a Saxenda também. Uhum. Obrigado. Tá? Mas voltando aqui para a diabetes, o importante é que ela aumenta a produção de insulina pelo pâncreas, e daí quando for necessário, que é quando entra a glicose, que vai fechar lá os canais de resistência de sulfonilureias, vai sair, vai ter mais acumulado ali no Golgi. Certinho? Bom, então falando do glucagon, então, o glucagon produzido no pâncreas a partir de agora, tá? É o pancreático, não é mais esse aqui. Então, o glucagon, ele tem... Lembra que eu falei da ação parácrina da glicose? Que no próprio pâncreas, quando libera a célula beta, produz insulina, ela vai lá na alfa e inibe. Então, se você tiver insulina, você vai ter inibição do glucagon. E o que mais inibe a produção de glucagon? A entrada de glicose na célula alfa. Então, quando entra a glicose na célula alfa, inibe o glucagon. Por quê? O glucagon não é um hormônio gastador. Então, se ele quer gastar as reservas, se você tem glicose, você não está precisando gastar as reservas. Certo? Bom, o que estimula, então, o glucagon? Aminoácidos, as catecolaminas e os estímulos simpáticos. Vamos pensar, quando você precisa correr ou fugir, né? Correr ou fugir. Você não precisa de glicose? Então, você precisa de glicose não no glicogênio, você precisa de glicose no sangue. Por isso que as catecolaminas inibem lá a célula beta a produção de insulina. Porque a insulina, quando é produzida, ela vai inibir o glucagon e vai poupar. E quando você está precisando de estímulo simpático, de correr, de fugir e tal, você vai precisar do quê? De glicose. Então, você precisa de liberação do glicogênio, de glicose disponível. Então, aqui, as catecolaminas vão estimular, os estímulos simpáticos vão estimular, e os estímulos vagais, na verdade está errado aqui, vão inibir. Certo? Então, qual é a ação do glucagon no organismo? O glucagon vai degradar glicogênio, vai fazer o contrário da insulina, vai manter a gliconeogênese, vai gerar cetogênese, quer dizer, o glicogênio age formando glicose a partir de proteína, a partir de gordura e a partir de glicogênio. E vai estimular a glicogenólise, que é a quebra do glicogênio. Então, ela faz o contrário da insulina. Certo? Então, aqui é o mecanismo de sinalização da produção do glicogênio. Tá? Bom, então, resumindo o que a gente falou até agora, quando a gente tem altos níveis de glicose no sangue, você vai produzir insulina, a insulina vai, na célula do músculo, fazer com que a glicose entre para dentro das células, e no fígado vai estimular a formação de glicogênio, com isso vai diminuir a quantidade de glicose no sangue, diminuindo a quantidade de glicose no sangue, baixa a glicose no sangue, com isso há estímulo da liberação de glucagon e parada de liberação de insulina, o glucagon vai começar a quebrar glicogênio, vai fazer que aumente a glicose no sangue, daí vai produzir insulina, parar glucagon, isso fica acontecendo o dia inteiro no organismo da gente. Por isso que se a gente passa longos períodos em jejum, a gente não faz hipoglicemia, e por isso que se a gente come muito e não tem resistência insulínica, a gente não faz hiperglicemia, porque você acaba tendo esse controle do armazenamento de glicose. Então, tem que ter resistência insulínica para ter diabetes tipo 2.
Passando para outro hormônio, que é a somatostatina, então. Alguma dúvida do glucagon? Não. Tudo certo. Então, tá. A somatostatina, então, é o outro hormônio importante. A somatostatina, ela é um hormônio regulador. Então, o que ela faz? Regula a liberação de glucogênio, de insulina e de glucogênio. Ela faz a liberação do glucagon, perdão, estou falando glucogênio. Liberação de insulina e glucagon, insulina e glucagon. Então, ela faz o quê? Para não dar hiperglicemia e para não dar hipoglicemia. Ela controla isso aí. Como é que ela faz isso? Ela controla diretamente lá na célula beta e na célula alfa, ela inibe as duas. Ao mesmo tempo, ela diminui a motilidade gastrointestinal, então ela vai fazer com que o alimento que cai ali no tubo digestivo fique mais tempo ali, para quê? Para que absorva devagarinho e também não perca rapidamente esse alimento, e também ela diminui a secreção das enzimas e diminui a absorção pelo trato gastrointestinal. Então, o que ela faz? Ela regula. Então, ela vai fazer com que o alimento caiu ali, nem ele passe muito rápido para não dar tempo de absorver, então fica mais tempo ali, mas, ao mesmo tempo, ela controla essa quantidade de absorção para que não absorva demais. Então, ela é uma regulação. Então, ela diminui a utilização dos nutrientes, impedindo a rápida exaustão. Então, ela controla isso aí. É um hormônio controlador. O polipeptídeo pancreático, que é outro hormônio, ele tem algumas ações em relação ao metabolismo da glicose, não se sabe muito bem para que ele funciona. O que sabe-se é que ele inibe a secreção pancreática exócrina, ela controla um pouquinho a liberação dessas enzimas digestivas. Ele gera contração da vesícula biliar, quer dizer, se tem muita gordura, contrai ali, e modula a secreção do ácido gástrico, dos ácidos gástricos e a mobilidade intestinal. Então, ele é um hormônio que controla muito essa quantidade de absorção dos nutrientes, tá? A grelina, então, ela é produzida por várias células, não é só pelas células pancreáticas, pelas ilhotas. Ela tem papel na parte digestiva, não é muito importante, não se sabe muito o papel da grelina pancreática, até porque, como ela é produzida em outros órgãos, se não tivesse produção ali, não faria falta, e a gente sabe que ela age na secreção do hormônio do crescimento. Bom, então a gente falou lá da entrada da glicose pela alimentação, o metabolismo dessa glicose, né, basicamente pela insulina e pelo glucagon. E essa glicose, como é que é eliminada? Né? Como é que ocorre a eliminação? Oi? E a amilina? A amilina é mais marcador. Ela não tem função, ela só marca, é um marcador. Eu tinha lido que ela está sendo pesquisada para tratar o DM2 também. É, mas não está nada comprovado. Tá. Tá? Obrigada. Nada. Bom, e daí a eliminação renal de glicose, como é que acontece? Tá? Geralmente, a gente tem o quê? A gente come, tem a glicose no sangue, passa ali pelo néfron, tá? E a glicose, ela é filtrada. No momento que ela é filtrada, no túbulo contornado proximal, através desse transportador, que é o SGLT2, ela é 90% da glicose que foi filtrada é absorvida para o sangue. Então, ela é absorvida e volta toda para o sangue, e o restinho, que é os 10%, vai ser reabsorvido lá no túbulo contornado distal pela SGLT1. Mas, quer dizer, o SGLT2 é extremamente importante por reabsorver a glicose que é eliminada. Mas quando que a glicose é filtrada, passa e tal? Passou ali, ela é filtrada. Bom, então, 90% da glicose que é filtrada ali, ela vai ser reabsorvida no túbulo proximal e 10% no distal, aquilo que a gente falou. Como é que isso acontece? Aqui é a luz do lúmen, tá? Do túbulo, e aqui é o interstício. Então, esse SGLT2, ele leva a glicose, é um
cotransportador de glicose e sódio. Então, entra a glicose e entra o sódio. Chega aqui na célula ali do túbulo, a glicose, pelo GLUT2, é transportada passivamente para o intestino, o sódio também, só que tem uma bomba sódio-potássio ATPase, que esse sódio que sai entra de novo na célula, para a gente não ter hiponatremia. Então, é tudo transportado. Bom, então, normalmente, o que a gente tem? A partir de níveis de 80, 100 de glicemia, vai filtrando e vai reabsorvendo. Então, tudo que vai filtrando vai reabsorvendo. Quando a quantidade de glicose no plasma chega em 180, e quer dizer, então, no túbulo, essa glicose está em 180, esse SGLT2, ele começa a não conseguir mais recaptar essa glicose. E daí você começa a ter perda, começa a ter excreção. Então, quando o paciente tem uma glicemia acima de 180, mesmo com SGLT2, ele começa a perder glicose. Certo? Bom, mas é só a partir de 180 que ele perde glicose pela urina. Então, até 180 ele reabsorve. Quando se entendeu isso, como é que funcionava, eles pensaram o seguinte: se uma pessoa tem diabetes e a gente fizer ela perder essa glicose, por exemplo, a partir de 100, vai sair do sangue e vai diminuir a glicose no sangue, que é o tratamento com o inibidor da SGLT2. O que eles viram também? Que na pessoa que tem diabetes, essa reabsorção ali, que acontece até 180, é como se esse SGLT2 e essa célula ali que tem no túbulo comece a se adaptar e ela começa a reabsorver mais. Então, às vezes, mesmo tem 220 de glicemia e ela continua reabsorvendo. Então, é como se ela poupasse glicose. E é uma coisa ruim, porque se ela tem diabetes, a gente quer eliminar. Então, o que eles criaram? Eles criaram um mecanismo, uma medicação, que inibe o SGLT2. Então, a glicose está aqui, que está o néfron. O sangue está passando aqui. A glicose está vindo aqui. Se ela está em 120, 140, 180, ele não vai ser absorvida, vai perder aqui na luz. Então, se está perdendo, não é reabsorvida, não vem para o sangue, diminui os níveis de glicose no sangue. Esse é o princípio dos inibidores da SGLT2, que é uma nova classe de medicamentos para controlar a diabetes. Então, eles promovem o quê? Uma glicosúria. Eles aumentam a glicose na urina. Ah, Cláudio, mas eles vão dar hipoglicemia? Não, porque a glicose só é filtrada aqui, ela só passa aqui no néfron para a luz quando ela está até 100 miligramas por decilitro. Então, se o paciente tem diabetes e a glicose dele está muito baixa, não vai filtrar. Se não vai filtrar, não vai eliminar. Então, ele não dá hipoglicemia. Então, foi uma medicação que foi criada, por isso que é importante entender fisiologia, né? Que você cria remédios a partir daí. Então, foi criada uma medicação que faz o quê? Que aumenta a excreção. Então, o que os inibidores da SGLT2 faz? Ah, começou aqui a reabsorver, ele já começa a excretar. Então, ele não deixa acontecer essa reabsorção. Então, ele excreta a glicose em excesso pela urina. Só que essa medicação, ela tem uma característica, isso é importante vocês saberem, muito peculiar.
quando eles criaram a canaglifosina, a empaglifosina e a dapaglifosina, que são os inibidores da SGLT2. E eles teve uma medicação que as glitazonas, que foi uma medicação que foi criada, que elas melhoram a resistência insulínica, mas que elas deram muita morte cardiovascular e foram tiradas do mercado por mortalidade cardiovascular. Então, depois desse incidente de aumentar a mortalidade cardiovascular por um medicamento criado para diabetes, começou a ser obrigatório, toda vez que você cria um novo medicamento para diabetes, testar em cardiopatas para ver se aumenta a mortalidade